Olá, estamos aqui para mais um episódio do Estação Onconovas, um podcast das clínicas NOC Oncovi e do Instituto IBISP. Eu sou Deise Maia, coordenadora de farmácia das clínicas NOC Oncovi, e estamos aqui com convidados muito especiais, Dr. Aurilo. O Dr. Aurilo é diretor e médico oncologista das clínicas NOC Oncovi e do Instituto IBISP, oncologista pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, mestre e doutor em farmacologia e é o idealizador do simpósio multidisciplinar em oncohematologia e imunoterapia. Nós temos a convidada doutora Marina Becker, coordenadora do Centro de Pesquisa NOC, mestre e doutora em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará, especialista em pesquisa clínica pelo Projeto de Capacitação em Pesquisa Clínica pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Ciências e Tecnologia. Também temos o nutricionista Matheus Souza, nutricionista das clínicas NOC Oncovi, mestrando em Oncologia AC Camargo Cancer Center, residência em Nutrição Oncológica no Hospital Albert Einstein, especialista em Oncologia na Faculdade Israelita Albert Einstein, pós-graduação e habilitação em Fitoterapia e Medicina Tradicional Chinesa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Deise. Hoje nós iremos tratar um pouco sobre o simpósio multidisciplinar de oncohematologia e imunoterapia e vamos dar destaque à terceira jornada de nutrição e também à cartilha lançada pelo IBISP. Gostaria de perguntar ao Dr. Aurilo como surgiu a ideia do simpósio. E também, doutor Aurilo, quais foram os desafios desde a primeira edição até aqui a nossa 8ª edição? A ideia surgiu, Deise, assim, eu acho que você estava junto, você lembra bem, sempre é um desafio, né? A gente, quando vai rememorar e a gente dá os primeiros passos, a gente fica, né? Cada passo é um medo da gente seguir em frente. Então, a gente trouxe para o simpósio o que a gente faz. Então, a gente foca no paciente, o cuidado centrado no paciente, e que a gente queria trazer boas práticas para que a gente pudesse discutir isso de uma forma institucional, vários, né, profissionais presentes, portanto multidisciplinar, e a gente queria também trazer, né, pessoas de fora, palestrantes, convidados de renome para que pudessem dar suas contribuições. Então, nada mais foi do que trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa discussão ali, pessoas com quem a gente já podia discutir cuidado do doente, transparência, inovação, qualidade. E o congresso, o simpósio deu certo, virou uma coisa que está, né, em evidência. É muito bom trazer isso para o mundo que a gente está hoje, que é um mundo, né, a gente precisa de base científica, a gente precisa de inovação, a gente precisa de relacionamento. Então, tudo isso fortifica a gente e fortifica o serviço. Com certeza, doutor Aurélio. Assim, é bem importante a gente falar também que nós passamos por uma pandemia. E assim, dentro da pandemia, aí a gente começou, e agora? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos parar o simpósio, já que não pode presencial? Mas isso aí não foi uma barreira, né? É interessante a gente lembrar que aí a gente começou aquela questão de fazer online, e a gente teve um medo de ninguém nos assistir, né? Aquele medo, será que vai ter alguém nos assistindo? E foi bem interessante. Nós tivemos uma participação muito boa, o público participava, perguntava, então assim, isso deixou a gente, eu lembro da gente comemorando quando terminou, e puxa vida, aquele medo de, sei lá, de repente a gente está falando para ninguém, ou só para, né, só para os integrantes das nossas clínicas. E não, nós tivemos esse momento, foi um momento de conquista, a gente estava no meio de uma pandemia e assim, essa ideia surgiu e foi um sucesso, né? Passamos em 2021 e 2020, 2021, aí 2022 a gente começou a fazer o quê? Vamos voltar para o presencial, mas ainda vamos deixar online, porque também gostaram dessa ideia do online, porque algumas pessoas que não estavam aqui no estado, não poderiam vir, também assistiram. Então, acho que é interessante a gente, né, tratar esse marco, né, que foi essa passagem pela pandemia. É tão legal, Deise, isso que você está colocando, porque assim, foi um desafio que a gente primeiro teve um medo de não dar certo, o simpósio deu certo, aí veio a pandemia que ninguém sabia como fazer e a gente conseguiu fazer um bom simpósio, e agora a gente traz tudo isso à presença, que aí é
ele virou um mega evento, ele virou um evento que tem destaque, e isso a gente se envaidece porque, assim, é nossa contribuição, são pessoas que a gente conhece, são pessoas que a gente consegue ter uma afinidade nas discussões, então é muito bom a gente sentir que o simpósio ganhou importância, ganhou destaque, isso é bom e nos envaidece. Com certeza, assim, a gente tem crescido bastante. Eu posso falar aqui um pouquinho da área, né, da farmácia. Assim, os farmacêuticos sempre comparecem. É interessante que agora já estão perguntando: nós vamos participar, quem é o palestrante, como é? A gente procura sempre trazer inovação na área, né, cada um na sua área. E, assim, essa questão de ser multidisciplinar é muito importante, porque aí a gente vê o paciente sendo tratado como um todo, né? Ele passando por todas as etapas e por todos os profissionais. Assim, doutor, agora no nosso 8º simpósio, nós temos um tema bem interessante, um tema bem relevante, que é a transparência e cuidado centrado no paciente, a excelência em contraponto à massificação. E eu queria saber como é que este tema reflete a atualização do nosso simpósio frente às demandas, né, do dia a dia, na prática clínica, no dia a dia do paciente. Eu acho que o tema ele traz, né, o resgate dos cuidados centrados no doente. A essência é essa. A gente tem hoje um mundo de verticalizações, a gente tem cada vez mais telemedicina, teleconsultas, e a gente vai perdendo cada vez mais aquela, né, o paciente demora no teu consultório, quanto tempo ele demora? Então, aquela humanização ela está ficando mais frágil. E isso é a massificação do cuidado, né? Então, a gente tem operadoras cada vez fazendo mais pacotes, isso também é massificação. E aí, qual é o contraponto disso? A gente tenta pregar a qualidade como essência de saúde, e a qualidade a gente acha que de alguma forma ela vai vencer a massificação, né? Vai ter os nichos de cada área, mas a qualidade ela é preponderante, a qualidade vai se mostrar e essa qualidade ela vai acabar tendo um desfecho melhor. E esse desfecho é o que a gente quer, o desfecho em saúde, que a gente está em moda, é que esse desfecho ele pode ser medido, ele é mais barato do que ter uma massificação de qualquer protocolo de tratamento, de qualquer, né, evidência, a gente precisa ter evidência de que qualidade melhora desfecho, que melhora custo, que melhora para o paciente. Então, acho que esse é um tema bem abrangente e real e atual. É um tema que nos leva, né, a refletir. Cada profissional refletindo na sua área, como esse paciente pode estar no centro, né? Como a gente pode unir a tecnologia, o conhecimento científico a uma vida, né? Aquela vida que tem uma história por trás dela, que tem família e que precisa daquele cuidado e precisa daquela empatia. Então, assim, é sempre importante a gente não esquecer desse ponto, né? A gente não levar para massificação e esquecer que tem uma vida ali que precisa de um cuidado, que precisa de uma atenção. Então, Eu assim, posso falar vários exemplos, né? Massificação de diminuição de tempo de consultório, massificação de protocolos que são feitos por preço e não por resultado. A gente tem, né, às vezes, se você for olhar direitinho, às vezes tem drogas mesmo que estão com alto custo, você consegue meio que fazer um perfil de qual é o paciente que de fato se beneficia daquela droga. Isso é qualidade, né? E essa qualidade ela tem uma necessidade da gente sentarmos juntos, de abrirmos as arestas. Acho que tem que ficar bem claro que, né, todo mundo junto, abrindo as defesas, abrindo as ideias, todo mundo ganha, o com paciente é o certeza. grande beneficiado, e eu acho que o desfecho é todo mundo terá o menor custo, melhor qualidade, melhor resultado, e o paciente será o melhor beneficiado. Excelente, doutor Aurélio. É interessante a gente destacar que nas clínicas Nokia Oncovi, nós temos um centro de pesquisa que tem crescido, né? A cada dia tem chegado mais pesquisa para nós. A gente sabe que a pesquisa traz inovação, que a pesquisa traz uma contribuição muito grande para o paciente, né? E a gente sabe que esse tempo de vida que aumenta do paciente, ele pode alcançar uma droga nova que é lançada. Então, é muito importante, o Nokia Oncovi tem dado destaque. E eu queria aqui conversar com a Marina para ela falar um pouco da importância da pesquisa clínica hoje estar presente no nosso simpósio.
Pronto. Então, a pesquisa clínica, né, apesar para a gente ser corriqueiro o tema, ele é um assunto que ele ainda é muito pouco conhecido, até mesmo pelos profissionais de saúde, quem dirá os estudantes e a sociedade como um todo. Então, a gente conseguir trazer esse tema mesmo, uma manhã toda debatendo sobre pesquisa clínica, a gente consegue fazer com que os profissionais, principalmente, né, de disciplinas das mais áreas, das diversas áreas de saúde, né, multidisciplinar, a gente consegue fazer com que tenham interesse, né, dessas áreas pela pesquisa clínica. A gente consegue divulgar e fazer, né, e explicar um pouquinho o que é a pesquisa clínica, o que a gente faz. Né? Esse ano, inclusive, a gente conseguiu trazer algumas pessoas de destaque, né, de pesquisa aqui do Ceará. Isso, vamos começar falando um pouquinho de pesquisa translacional, que eu sempre falo, isso era para ser o objetivo principal da pesquisa, que é você trazer um problema do mundo real para resolver na bancada ou vice-versa. Você sai da sua bancada, extrapolar os muros, que seja da universidade, que seja dos centros de pesquisa, e ir para levar isso para a sociedade como um retorno. Então, a gente vai trazer um palestrante, Dr. Dorico, que vai falar sobre isso. Vamos trazer um exemplo prático, né, que seria o Dr. Edmar, que vai trazer um case de sucesso, que é a pele da tilápia, que é a definição, né, de medicina translacional. Né? Isso, e que justamente ele deve contar a história, que ele vai trazer como surgiu isso, que foi exatamente um problema que ele viu da sociedade, conseguiu levar isso para a bancada e trazer de volta como devolutivo em um produto. Então, realmente não é à toa que a pele está em todos os locais, porque realmente merece um destaque. Então, a gente conseguindo, vamos falar também de centros de pesquisa, as diferenças aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Vamos mostrar que aqui no Brasil a gente tem pesquisa de qualidade também, porque ainda tem o tabu, não, todas as pesquisas de fora são melhores, não é assim. A gente está cada vez mais. No Brasil já tem um destaque, a gente está lutando cada vez mais para trazer para o Nordeste também, falar sobre isso e executar as pesquisas, e realmente estão chegando. Então, eu acho que a importância é isso, divulgar mesmo o tema, o debate, e fazer as pessoas conhecerem e discutirem, né, de todas as áreas da saúde. A pesquisa clínica, ela não deve se ater a só uma área específica da área da saúde. A pesquisa clínica é de todos, todo mundo tem que discutir, todo mundo pode fazer pesquisa clínica e todo mundo deve fazer pesquisa clínica. Então, eu acho que a importância de trazer um bloco especial para isso é de suma importância. Excelente. Obrigada, Marina. Assim, esse é um dos pontos, né, que vai ser tratado no nosso simpósio, que é a pesquisa clínica. Nós temos também a jornada da nutrição. Nós estamos indo para a nossa terceira jornada. E eu queria que o Matheus pudesse falar um pouquinho para a gente o que qual a importância, né, da jornada, está fazendo parte agora do nosso simpósio, né? Aliás, já estamos na terceira, né? Há 3 edições que nós temos a jornada. E assim, a primeira foi um sucesso e a gente meio que fez e ficou pensando, vai dar certo, vai ter público. E assim, foi um sucesso total, estamos indo para a terceira. E eu queria que você falasse um pouco da importância dessa jornada. Eu acho que foi uma ideia incrível aqui do nosso diretor, o Dr. Aurélio, de dedicar realmente uma sala, né, um espaço para nutrição. Primeiro que o nutricionista gosta de se juntar, então assim, qualquer motivo que você tiver para o nutricionista, a gente vai querer assistir palestra, né, estar juntos, aprender mais. Então, trazer para essa área de oncologia que hoje já tem um pouco mais de profissionais dedicados e voltados para essa área de oncologia, mas há 3 anos e antes disso, a gente tinha só nutricionistas realmente que estudavam e ficavam nos centros oncológicos. Então, um paciente pós-câncer de mama, um paciente recém-diagnosticado, chegava no consultório de um nutricionista que não era 100% dedicado para essa área, não saberia muito como conduzir esse paciente, tinha um hiato realmente importante. E aí você trazer uma jornada voltada para nutricionistas, claro, né, a gente atualiza profissionais que estão em centros oncológicos, mas a gente também traz profissionais que não trabalham diretamente com esses pacientes, mas acabam de alguma forma se interessando pelo assunto, formando novos profissionais, sabendo como agir, o cuidado, inclusive, de encaminhar para o profissional especializado. Então a gente consegue trazer também profissionais que têm cases de sucesso em outros lugares para compartilhar com a gente aprender a crescer também.
Então, tem sido uma experiência muito boa, tem sido jornadas muito boas, e realmente o público também espera, e não tinha, né, nada voltado específico para nutrição oncológica aqui no Ceará, ou dizer que no Nordeste não tinha nada específico. Então, a gente também vai ver, está se tornando ali um ponto de convergência para começar a receber também nutricionistas de outros estados, né, de outras Excelente. regiões, para a gente se desenvolver. É muito bom, né, ver como a jornada tem sido um sucesso. É muito importante esse cuidado da nutrição, né? Os temas que estão vindo aqui na terceira jornada são temas bem interessantes. Eu queria que você pudesse discorrer um pouco como esses temas eles estão integrados no cuidado humanizado do paciente. É assim, é a gente tentando sempre nessa pegada de humanização, né? De chegar perto do paciente, de entender o paciente e trazer esse assunto que às vezes o paciente diz, não, eu estou fazendo tratamento de câncer, o que é que tem a ver minha alimentação, né? O que é que tem a ver meus hábitos alimentares, né? E a gente sabe que tem tudo a ver. E eu queria que você falasse um pouquinho dos temas e como é que eles podem impactar. Exatamente, a gente veio evoluindo com os temas também, né? Acho que na primeira jornada a gente foi muito voltado a protocolos, inclusive porque a gente não sabia qual era a demanda dos profissionais que estavam querendo assistir. Na segunda, a gente já teve o feedback do primeiro grupo, então a gente abrangeu outras coisas e a gente foi vendo que assim, os protocolos a gente sabe fazer porque a gente pesquisa e repete, mas tem coisa do dia a dia que falta realmente informação e essa parte de humanização, de como lidar com esse paciente, como lidar com a família, foi se tornando mais interessante e mais importante para a gente colocar na nossa prática. Então a gente traz nessa jornada, por exemplo, fitoterapia, que muitos pacientes têm um vizinho, uma tia, um primo que indica alguma coisa, ou que acha que pode tomar qualquer chá, ou que acha que pode usar, sei lá, qualquer homeopatia ou qualquer coisa só porque é natural. E você, como farmacêutica, sabe muito mais do que eu, que pode ter, né, interação, pode trazer reação, pode diminuir o efeito de muitas quimioterapias. Então é importante, a gente sabe disso, mas é importante a gente ter a base para chegar para o paciente e explicar para ele por que ele não pode e para o paciente ter segurança de que aquilo que a gente está falando é para o melhor dele e que a gente não está só sendo chato ou só, né, desacreditando do que ele acredita, mas que a gente está querendo fazer o melhor para ele. Mas se a gente não sabe essas informações, a gente não consegue fazer um debate bom, inclusive no consultório. Outro tema que foi importante que a gente trouxe foram os análogos de GLP-1, né, que são as famosas canetinhas de emagrecimento. Uma coisa que a gente não imaginava que fosse acontecer, mas se aconteceu, a gente tem pacientes em tratamento e continuam usando. E assim, a gente não pode ignorar essa informação, então a gente precisa... É uma informação importante. A gente precisa saber de como conversar com o paciente, essa ditadura, inclusive, de magreza a qualquer custo, ela chega no paciente oncológico também, né? Como a gente fala, é centrado no paciente, então o paciente, ele não quer ser um paciente oncológico, ele é uma pessoa que está passando por uma doença. Mas ele ou ela continua querendo ficar bonito, continua seus querendo anseios, né? manter o corpo dos seus sonhos, ou manter o corpo que ele acha ou ela acha que exigem dela. Então, existe também esse anseio pelo corpo ideal e os pacientes acabam querendo emagrecer, inclusive durante o tratamento, e que muito do nosso trabalho é não querer que esse paciente emagreça, porque na verdade ele acaba desnutrindo. Então a gente vai trazer essa discussão de o que é que pode ser usado, o que é que não pode, como conversar com o paciente. Então a gente vai trazer não só, né, nutricionista, mas nutrólogo também, endócrino, para a gente conseguir ter essa visão mais macro. E vai ter um bloco também voltado específico para nutricionista, mas que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Oh, excelente. Eu estava passando, né, pelos temas e vi a questão da interação droga e nutriente, aí os olhos já encantam da farmacêutica, né? Os olhos já olho, porque assim, sempre que a gente vai atender o paciente, né, na farmácia clínica, a gente tem esse cuidado, né? Tem algumas ervas que eles fazem o chá, aquele famoso chá, né, que tem interação e a gente vai explicar. E assim, é muito comum o vizinho ensinar,
alguém que já passou pelo câncer, ensina. Então, assim, esse cuidado, aí a nutrição caminhando junto com a farmácia, então é algo muito bom. É um tópico, é um tema bem interessante que chamou a atenção. E até porque, assim, existe uma ideia de rede social e de blogueiro e de influencer que tem coisas que é quanto mais melhor. Então a gente vê, tipo, vitamina C, zinco, vitamina D. Eles acham que podem, né, numa quantidade... Que não tem limite ou que não faz nenhuma diferença. Então a gente Com sabe, por certeza. exemplo, que muitos quimioterápicos não interagem bem com vitamina C ou com Isso. zinco. E talvez quando a farmácia clínica vai lá perguntar, a pessoa entende que aquilo não é medicação e às vezes nem Isso. relata para o farmacêutico Nem que está relata. usando. E aí a gente entra Entra. como, tá usando vitamina C, tá usando vitamina D, tá usando quanto? Ou então, eu tô usando esse suplemento, e a gente, esse suplemento aqui ele é muito antioxidante, ele pode interferir na medicação. Então a gente precisa entender também o que é que interfere para explicar para o paciente que aquilo pode, inclusive, assim, não vai trazer nenhum benefício, mas pior, pode estar trazendo um malefício para ele. Pode alterar, né, o tratamento dele, pode trazer até reações adversas que não deveriam acontecer, acontecer, né? Que poderiam ser evitadas, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Excelente, Matheus, muito obrigada, né? Assim, por esta riqueza da terceira jornada, com certeza já vai ser um sucesso, né? Não tem como ser diferente do que foi na primeira e na segunda jornada. Nós temos a jornada, falamos um pouquinho da pesquisa, nós temos o nosso instituto, né, o Instituto IBISP. Esse instituto também foi idealizado pelo Dr. Aurélio. É assim, ele chega, traz um projeto, lança para a equipe e a gente começa todo mundo a pensar e ver e sonhar. E assim, o instituto tem crescido, né? O instituto tem participado do nosso simpósio, faz parte, né, do nosso simpósio. E tem uma cartilha, né? Tem uma cartilha que surgiu no IBISP, teve a primeira cartilha, tinha um objetivo ali, né, de falar um pouco das dúvidas sobre um paciente em tratamento oncológico. E agora nós temos com a segunda cartilha, num formato diferente, e eu gostaria que o Dr. Aurélio falasse um pouquinho sobre essa cartilha, como surgiu a ideia, como essa iniciativa do IBISP para fazer essa cartilha e qual a importância. Eu passei por um período que foi, né, quando a Deise citou, o período da pandemia do Covid. Eu estava na Associação Médica Cearense e a gente precisava fazer alguns atendimentos, né, à população. Nessa história de atendimento à população, eu vi uma polarização dos médicos e dos profissionais da população muito grande. E quem foi o grande âncora? Foram estudantes. Então a gente foi para a rua, fizemos algumas ações de prevenção a pacientes da população de rua. E aí eu trouxe essa ideia para dentro do IBISP, que foi, né, se você quer trazer essa questão da curiosidade, do voluntariado, a questão, né, o estudante ele ajuda muito nisso. O estudante ele tem força, ele tem curiosidade, ele tem dúvida e ele ajuda. Então ajuda a fazer trabalho científico. E surgiu o IBISP. O IBISP ele surgiu, ano passado a gente teve uma cartilha, foi as noções de toxicidade das drogas quimioterápicas, náusea, vômito, o que fazer. E esse ano a gente passeou um pouquinho pela história do câncer na humanidade. Isso mesmo. Né? A história do câncer, ele foi coordenado aí com os estudantes e a Marina, mas ele passa desde a questão da Idade Antiga, Idade Média. Já existia câncer lá atrás, né? Nos faraós já existia o câncer. Então, esse estigma do câncer ele é histórico. E toda essa, né, a questão da bomba atômica, a droga que virou remédio. Então, isso é uma história boa de contar. E a gente tentou simplificar isso tudo, meio que resumir, colocar isso numa cartilha. E essa é a história do câncer, e essa é um pouquinho da história que o câncer está inserido na humanidade e traz até hoje. Hoje a gente aprendeu mecanismo de defesa, biologia molecular. Isso é muito, né, enriquecedor de onde a gente vem e para onde a gente vai. E essa é a cartilha que a gente está lançando esse ano como um trabalho dos estudantes e do Instituto do IBISP. Excelente, doutor Aurélio. A contribuição que os estudantes podem dar, como o senhor falou, os estudantes têm um olhar diferente, né? E eles estão, é muito bom nessa formação dele. É um profissional que vai vir atuar
já vendo de maneira diferente, né? Já vendo o paciente de maneira diferente, já vendo na parte da oncologia essa história, você vê esse desenho, assim, a gente sabe que os nossos pais, avós, quando falam em câncer, né? Meio que bate até na madeira, né? Então, hoje, você pega aí essa turma jovem, cheia de energia e de conhecimento, para introduzir uma cartilha dessa, que o paciente, quando está começando um tratamento, ele recebe uma cartilha dessa e, essas dúvidas aqui, que ele nem quer falar com o oncologista. Por quê? Porque aquilo ali, puxa, eu estou falando de uma doença tão séria, eu vou ficar perguntando, náusea e vômito, já é normal eu ter náusea e vômito. Então, assim, o paciente pega uma cartilha dessa, ele começa o tratamento com propriedade, com entendimento, e assim, ele entende um pouquinho também, né, na nossa segunda cartilha, da história do câncer, como tudo surgiu, como evoluiu os tratamentos, né? Então, isso é muito importante e é muito bom trabalhar com os estudantes e tê-los conosco. O IBISP tem acertado muito nessa questão. Falando em IBISP, Marina, a Marina está à frente, né, do IBISP, tem nos ajudado muito, contribuído bastante. E eu queria saber, Marina, quais são os planos do IBISP, certo? Para ampliar os cursos, ofertar cursos, a questão da iniciativa na área educacional. O que nós temos aí de novo? Certo. Então, a gente já tem, né, alunos que são acompanhados, que são do Instituto, que justamente participaram da edição, da elaboração dessa primeira cartilha, dessa revista também. Para o próximo ano, a gente está querendo ir um pouquinho mais além. Além desses alunos regulares, podemos chamar assim, a gente quer abrir espaço também para outros tipos de alunos. A gente está pretendendo. É um plano a médio prazo, mas trazer também questões de alunos para a preceptoria, tá? Como a gente tem as clínicas, né, multidisciplinares, então a gente quer aliar realmente a prática com a teoria. Por que não? Se a gente já faz bem feito, por que a gente não pode atuar no ensino também? Né? Nesse mundo de cada vez mais cursos à distância, a gente tem que se aliar também, porque não tem jeito, essa é uma realidade que veio para ficar, mas a gente quer também, juntamente com isso, a gente quer trazer a experiência, que eu acho que é o que está se formando, é o que ela quer, né? Porque nem tudo está no livro. Então, a gente quer trazer isso, então a gente quer fazer esse formato de preceptoria, a gente está também elaborando alguns cursos de médio e longo prazo nas especialidades da casa, porque vamos sim fazer no formato EAD, mas não só EAD, né? A gente pretende também aliar junto. Vou ter aulas teóricas, mas vão ter alguns momentos que os alunos vão vir sim nas clínicas, vão vir participar. Se forem de farmácia, vão passar pela manipulação, se forem de nutrição, vão passar. Serão bem-vindos, serão muito bem-vindos. Isso, pelas mãos do Matheus, da Bruna. Então, a gente está formando esse time da casa, dos especialistas, para poder acompanhar esses alunos e também para poder ser os professores desses cursos que a gente está planejando. E também trazer a pesquisa nisso, como sempre, né? Eu sou suspeita para falar, mas a gente quer introduzir também, falar de pesquisa clínica para esses alunos, vão passar também pela pesquisa clínica. A gente quer fazer disciplinas sobre pesquisa, como artigo, como procurar, como escrever, fazer eles mergulharem mesmo e entender o mundo da pesquisa clínica. Fazer algumas pesquisas de forma de iniciativa do investigador, então um profissional da casa, um aluno que tenha alguma ideia, a gente quer incentivar isso, quer ajudar a escrever, passar no comitê de ética e colocar mesmo para frente, fazer publicação. Então, realmente, os planos do IBISP é isso, é trazer a pesquisa e trazer o ensino aliados, andando juntos, lado a lado e com a prática do dia a dia, com quem faz. Esses são os planos. Excelente. Gostei muito dos planos, envolvem a farmácia, né? Envolve também, viu, Matheus? Não vai ficar só aqui não, viu? Envolve todo mundo. Envolve todo mundo. E assim, é importante que a gente possa passar, né, o conhecimento que nós temos, a expertise que nós temos, né? Para outras pessoas e assim, na prática. Isso. Essa prática é muito interessante, porque assim, o profissional ele entra no mercado de trabalho assim, com muita teoria e muitas vezes com pouca prática. Quando ele vai para pesquisa, eu digo porque às vezes o farmacêutico chega e diz, nós temos pesquisa clínica. Aí ele fica assim, ó, meio que estátua.
Aí, né, tem aquela gagueira oficial, né, de quando a gente não sabe muito bem, e a pessoa se assusta, eu digo, não, mas a pesquisa clínica a gente tem, é prática, nós temos a responsável pela pesquisa, assim, aí a gente vai familiarizando e trazendo. Então, esse estudante, esse profissional, ele viu na época de estudo a teoria. E a prática, e quando fala em pesquisa clínica, assusta, né? Isso, porque então, nem isso ele vê na graduação. A gente ele aprende vê aquela depois pincelada, no mundo. Isso. Jogado para resolver depois. Então, Exatamente. trazer esses estudantes para essa parte prática, para essa vivência prática da pesquisa clínica, para essa vivência da manipulação, que você aprende muita teoria quando chega para manipular, para atuar na farmacoeconomia, para ver como a farmácia realmente atua, como a farmácia está ligada ao cuidado do paciente, como a nutrição atua. Você sabe de nutrição, agora como você vai pegar aquele tratamento oncológico, vai pegar aquele paciente debilitado e vai colocar todo o seu conhecimento. Então, assim, é interessante, é uma visão excelente, gostei das novidades do IBISP. Temos muitas. Muito obrigada. Esse momento aqui tem sido um momento enriquecedor, né? Um momento para a gente tratar um pouco sobre o simpósio, sobre a jornada, para a gente trazer à tona esse cuidado multidisciplinar que a gente tem com o nosso paciente. E assim, nós temos aqui um simpósio chegando, né? Já nesse mês, e eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho do que o público pode esperar do nosso simpósio, da nossa jornada, para que o público, né, se anime e queira participar. Eu sou suspeita para falar, mas a minha expectativa é que realmente o bichinho da pesquisa clínica pique, né? Como eu fui picada, que surja e ele saia dali curioso, venha falar com a gente, como é que eu faço, para onde é que eu vou? Excelente. Então a gente consiga direcionar, ele comece a pesquisar, né? E fique já ansioso pelo próximo, mas a minha expectativa é que a gente consiga mostrar que aqui no Ceará, né, a gente tem pesquisa de sucesso, tem pessoas capacitadas. A minha expectativa é essa. E você, Matheus? A gente espera que o nutricionista se sinta, né, muito bem-vindo ao ambiente também de pesquisa, de acolhimento, que a gente pode tirar muita dúvida, que a gente vai fazer muita ciência junto, né? Tipo, aprender muita coisa nova. Num segundo bloco que eu falei que ia deixar para contar depois, a gente vai trazer uma parte voltada mais para o lado do empreendedorismo e nutrição na parte de oncologia. Ótimo. Então, trazendo 2 profissionais que trabalham tanto com internet quanto com ensino, para a gente ver quais são os outros caminhos que a gente pode usar na nutrição oncológica. Lembrando que quem faz parte da jornada, a jornada na sexta-feira, no sábado, tem livre acesso ao simpósio. Então, na verdade, a jornada faz parte do simpósio. Excelente. Então, né? As salas multiprofissionais estão liberadas, né, no sábado. E eu sempre falo, muito bom que a gente mora em Fortaleza e pode fazer isso na beira da praia. Excelente. Então, estudar, passar o dia estudando, mas na beira da praia é um plus que a gente tem. Com certeza. Então, tem tudo para ser um sucesso também. É sempre bom a gente, né, a questão enfatizar do multidisciplinar, portanto, ali a gente tem as várias interfaces, né, ali junto. A gente está no mundo de IA e esse IA todo fragmentado, né? A gente vê tudo muito no teórico e a gente vai trazer um pouquinho pro mais real, pro mundo da vida real. Então, essa é uma oportunidade de vocês verem um pouquinho o que é que acontece no mundo real. A gente vai ter palestrantes nacionais de renome, locais de renome e internacionais, né? A gente tem vários blocos que saem das áreas clínicas para ir para as áreas de gestão, né? Tem alguns debates que são gestão, o uso da IA na medicina, o uso da interdisciplinaridade. Então, assim, ele vai ser diverso. Foi feito com muito esforço, muito suor, mas ele foi feito também com muito coração, com muito, né? A gente fez aquilo que gosta. Então, tenho certeza que todas as pessoas que fizeram a jornada, o simpósio, fizeram porque de fato estão envolvidas, de fato gostam do que fazem. E é um prazer estar ali, porque é o que a gente se sente bem, né? Não tem nada que pague esses desafios que são grandes desafios, mas que a gente também tem uma grande satisfação. Eu acho que é isso que se pode esperar. Excelente. A gente, quando termina o simpósio, a gente já começa a pensar no próximo. Exatamente. Então, isso é muito importante. A gente, como faz parte de tudo isso, a gente terminando e pensando,
qual o tema para o próximo, né? O Dr. Aurílio não deixa muito tempo a gente passar assim sem pensar nisso, porque tem um planejamento todo, né, por trás do simpósio, do funcionamento do simpósio em si. E assim, tem crescido bastante, tem novos blocos surgido, vários assuntos são tratados. Então, tudo isso é pensado em cada detalhe, as salas, a organização. Então, tudo é feito com muito carinho, como o senhor disse. Ele leva 1 ano para ser feito, né? A gente Isso termina mesmo. o simpósio, a gente já começa a fazer as reuniões para o simpósio seguinte. Então ele é trabalhoso, sim, ele é pensado, ele é planejado, mas é um grau de satisfação enorme. Eu acho que todo mundo se doa para fazer o simpósio. Com certeza. Aqui, nós estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo, um momento agradável, um momento que a gente pôde esclarecer um pouco do que é o simpósio, da jornada, trouxe um pouco de pesquisa clínica. E eu gostaria muito de agradecer a vocês, foi um momento importante. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade de cada um. Gostaria de agradecer também a você que esteve conosco até aqui e dizer que para a inscrição no simpósio e na jornada, você pode ver o QR Code que fica no canto da tela ou também fazer a inscrição através do link que está na descrição do vídeo. E temos uma novidade. Para você que nos acompanhou, os 20 primeiros inscritos vão ter um desconto, né? Vai ter um cupom de desconto, né? Para poder, né, agradecer por vocês estarem conosco até aqui. Bom, se você quer saber mais sobre câncer, se você quer saber mais sobre a prevenção, nos siga nas redes sociais, @NOC, Clínica Oncovi e @IBISP Oficial. As clínicas NOC, Oncovi e IBISP, semeando cuidado.